E aí pessoal, tudo bom com vocês? Então, nesse vídeo a gente vai falar sobre limites infinitos e vai falar também sobre indeterminações, tá bom? E esse vídeo deve encerrar esse capítulo de limites, exceto possivelmente por alguns exercícios que eu possa vir a fazer depois, tá bom? Mas o conteúdo em si encerra aqui, tá bom? Então, vamos nessa! Bem pessoal, então vamos lá, já defini o que é um limite infinito, tá? No vídeo passado a gente definiu o que era um limite no infinito, ok? Então seja A um ponto de acumulação de x e f uma função cujo domínio é x, tá? Dizemos que o limite de f de x quando x tende para A é igual a mais infinito, quando para cada k positivo existir um delta tal que se x está no domínio de f e 0 é menor que o módulo de x menos a menor do que delta, isso deve implicar que f de x é maior do que k. Tá? De maneira similar, dizemos que o limite de f de x quando x tende para a é igual a menos infinito, se para cada k positivo existir um delta positivo tal que, se x está no domínio e 0 é menor que o módulo de x menos a é menor do que delta, então deve acontecer de f de x ser menor que menos k. Né? Presta atenção que eu peguei k positivo, eu quero x indo para menos infinito, então f de x é menor do que... eu quero o limite quando x vai para menos infinito, então f de x é menor que menos k, né? E esse menos k é negativo. Ok? Bem, você já tem a ideia do que é que acontece já lá do cálculo, tá pessoal? Então eu não vou fazer o gráfico aqui, algum gráfico, porque a gente vai ver já um exemplo, tá? E aí, né, um exemplo bem conhecido, a gente vai provar aqui, e aí no gráfico, né, eu posso vir a falar da ideia geométrica, né? Mas que eu sei que todos vocês já viram no cálculo, tá certo? Então, eu vou provar agora que o limite quando x tende para zero de 1 sobre x ao quadrado é mais infinito. Eu vou provar usando a definição, tá? Que é só o que a gente tem também. Então, dado um k arbitrário, eu tenho que mostrar que existe um delta tal que, né, se 0 é menor do que x menos 0, que é para onde o x está indo, é menor do que esse delta que eu vou determinar, então deve acontecer de f de x menos... de f de x ser maior do que o k. Tá? Eu quero provar isso, né? Que existe um delta tal que, se isso aqui acontece, então eu tenho que provar no final de tudo que f de x é maior do que esse k que eu tomei aqui de maneira arbitrária, tá? Tá. E como é que eu determino, vou fazer um rascunho, esse delta, aqui eu já coloquei delta igual a 1 sobre raiz quadrada de k. Preste atenção, pessoal. O que é que eu quero provar? Aqui é um rascunho, tá? O que é que eu quero provar? Né? Eu quero provar que dado um k, existe um delta tal que, se isso aqui acontecer, f de x é maior do que esse k, beleza? Então o que é que eu quero? Eu quero que f de x, que é 1 sobre x ao quadrado, seja maior do que esse k. Limitando apenas quem é o meu x, tá? Veja, isso aqui equivale, pessoal, isso aqui equivale a 1 sobre k ser maior do que x ao quadrado, tá? Lembre que eu estou pegando isso aqui todo mundo positivo, então se eu inverter os dois, eu inverto a desigualdade, beleza? Ou ainda eu posso multiplicar, passar o k dividindo e o x ao quadrado para cá multiplicando, é todo mundo positivo, a desigualdade permanece assim, tá? Ok, tá. Beleza. E aí o que acontece é o seguinte, tá pessoal? Isso é uma propriedade, uma propriedade lá atrás do capítulo 2, beleza? Que se eu tenho 0 menor que x menor que y, isso aqui acontece se somente se x ao quadrado é menor que y ao quadrado, beleza? E aí eu estou usando um fato aqui, tá pessoal, que todo número positivo admite uma raiz quadrada. Ah, Clécio, você não provou isso ainda na análise. Estou sendo um pouco informal nesse sentido, talvez, mas assim,
A gente vai provar depois, quando a gente provar o teorema do valor intermediário, que todo número positivo admite uma raiz quadrada. Na verdade, todo número positivo admite uma única raiz enésima. Tá? Então, voltando aqui, tá, pessoal? Essa inequação, usando esse fato que é do capítulo 2 lá do livro do Elon, essa inequação e considerando que eu posso tirar a raiz quadrada de k, que é positivo, essa inequação equivale ao x ser menor do que 1 sobre a raiz quadrada de k. Beleza? Então, se o x estiver aqui, isso aqui acontece e isso aqui acontece, que é o que eu quero provar. Por isso que eu vou tomar esse cara igual ao delta, tá bom? Então, mais uma vez, pessoal, o rascunho para mim é importante, mesmo que eu gaste alguns minutos falando, porque é como se vê por que eu escolhi aquele delta. Porque na demonstração eu digo, olha, toma delta igual a tal coisa, você pode pensar, pô, como é que eu escolho? De onde é que surgiu esse delta, tá? Então, olha, vamos lá. Então, tomando delta igual a 1 sobre raiz de k, se 0 é menor que o módulo de x menos 0. Aqui menos 0 só porque o x está indo para 0. X menos 0 menor do que delta, lembre que o delta é 1 sobre raiz de k. Tá? E aí, elevando tudo aqui ao quadrado, tá? Mantém a desigualdade do jeito que está, por uma propriedade que eu já escrevi aqui em cima do capítulo 2. Então, se eu elevar ao quadrado, permanece do mesmo jeito, porque é todo mundo aqui maior do que zero. Né? Eu tenho 0, 0 maior do que o módulo x, 0 menor que o módulo de x, menor do que 1 sobre a raiz de k. Então, elevar ao quadrado, eu vou ter que o módulo de x ao quadrado é menor do que 1 sobre k. Beleza? E todo mundo aqui é positivo. Aí o que é que eu faço? Passo o k para cá multiplicando, esse camarada para cá dividindo, permanece a desigualdade do jeito que está, 1 sobre x ao quadrado. O módulo disso é igual a 1 sobre x ao quadrado sem o módulo, porque esse número é sempre maior ou igual que zero. Então, esse cara aqui, lembre, é o meu f de x. Então, dado um carro arbitrário, eu consegui um delta, tal que se isso aqui vale, então k é menor do que f de x. Isto é, o limite de 1 sobre x ao quadrado quando x vai para zero é igual a mais infinito. Foi isso que eu provei, tá? Aqui está o gráfico da função, e aí, pessoal, aí eu vou falar da ideia geométrica da definição, que é o seguinte, dado um k qualquer, tá? Dado um k qualquer, eu consigo um delta, eu vou botar um delta mais ou menos aqui assim, eu consigo um delta de maneira que a mais delta, né, se eu pego aqui o intervalo a menos delta a mais delta, e eu pego alguém no domínio da função, quando eu aplicar esse cara em f, tá, vai dar um valor aqui, f de x, maior do que o k. Qualquer x que eu pegue no domínio, nesse intervalo a menos delta a mais delta, quando eu aplico f, deve dar um valor maior do que o k. Tá? Essa é a ideia geométrica lá, da definição de limite infinito, tá, pessoal? Estou um pouco cansado. Vamos lá. E aí, de maneira similar, pessoal, a gente pode definir essa variedade de limites infinitos aqui. Tá? Então, a gente definiu o limite quando x tende para a, né? De f de x igual a mais infinito e a menos infinito. Então, eu poderia tomar aqui os laterais. X tende para a pela direita, x tende para a pela esquerda, dando mais infinito. X tende para a pela direita, x tende para a pela esquerda, dando menos infinito. E ainda tem os limites infinitos no infinito, né? X tende para mais infinito, f de x vai para mais infinito. O limite de f de x quando x tende para menos infinito igual a mais infinito também. Limite de f de x quando x tende para mais infinito igual a menos infinito e assim vai. Tá? Então eu deixo como exercício, tá, pessoal? Exercício, vocês tentarem aí escrever de maneira formal todas essas 8 variedades de limites infinitos, tá bom? Ok. E aí agora eu quero provar, pessoal, só desse exercício aí de limites laterais infinitos, né, mas com x tendendo para um número lateralmente, vamos provar aqui que 1 sobre x, quando x tende para zero pela esquerda, é igual a menos infinito. Bem, então dado um k positivo, eu vou tomar delta igual a 1 sobre k. Né? Esse daqui é mais fácil, pessoal. Veja, dado um k positivo, eu quero determinar um delta de maneira que eu quero ir para menos infinito, né? Então, de maneira que 1 sobre x seja menor do que
menos k sempre que, nesse caso o x tende para zero pela esquerda, sempre que acontecer isso aqui, tá? Quando eu tiver isso, eu quero que aconteça isso, beleza? Olha para cá, beleza? Lembre que isso aqui é negativo. Ok, como é que eu determino esse delta? Vamos lá. Multiplica tudo por menos 1, vamos ver o que acontece. Aí, se eu multiplico tudo por menos 1, eu chego na equação assim, né? Tá? Agora está tudo positivo. E aí eu vou passar menos x para cá e o k para cá. Tá? Menos x é positivo, tá bom? Então vai ficar 1 sobre k maior do que menos x, maior do que zero. Mais uma vez, menos x é positivo, por isso que ficou tudo do jeito que eu queria, tá? Agora eu multiplico por menos 1 e eu vou, aí sim, inverte tudo, vai ficar assim, menos 1 sobre k é menor do que x, menor do que zero. Olha para isso aqui e olha para o que eu queria determinar. Olhando essas duas coisas, já está meio claro que o menos delta deve ser o menos 1 sobre k, isto é, que o delta deve ser o 1 sobre k, beleza? Ok, então é por isso que eu vou escolher esse delta aqui, beleza, pessoal? Então, voltando para o exemplo, eu já fiz aí meu rascunho, né? Por que eu escolhi aquele delta? Então, dado um k positivo, eu vou escolher delta igual a 1 sobre k, tá? Então, se o x está entre 0 e 0 menos delta, na verdade 0 menos delta e 0, tá? Então o x nesse caso é negativo. Lembre, o delta é 1 sobre k. Então, na verdade, o x está entre menos 1 sobre k e 0. Aí eu multipliquei todo mundo por menos 1, inverteu a inequação, né? Só fiz multiplicar por menos 1 e inverter a inequação. Pronto, e aí já que está todo mundo positivo, pessoal, então invertendo... Erro de digitação. É a vida, tá, minha gente, meu povo? Erro de digitação. Invertendo, tá, pessoal? Invertendo, eu inverto a inequação, né? Veja, passo o k para cá multiplicando, menos x é positivo para cá dividindo, eu vou chegar em quê? Eu vou chegar que k é menor do que 1 sobre menos x, né? E todo mundo aqui é positivo, beleza? E agora... risca de novo porque isso aqui está errado, beleza? E agora, poxa, fica assim, né? 0 menor que k, menor do que menos 1 sobre x, beleza? Dá isso. Agora, multiplicando essa parte aqui por menos 1, o que é que eu vou ter? Vai inverter esse cara, né? K, aqui está k menor que menos 1 sobre x, vai ficar 1 sobre x menor que menos k, beleza? Ok? Aqui é a vida, tá? É o cansaço. Beleza. Então, o que eu provei justamente o que eu queria é que o limite de 1 sobre x, quando x tende para zero pela esquerda, é igual a menos infinito, tá? De maneira similar, pessoal, a gente pode provar que o limite de 1 sobre x, quando x tende para zero pela direita, é mais infinito, tá? O delta é o mesmo, tá certo? Para provar isso aqui, eu deixo para vocês fazerem, ok? É simples. Não é difícil verificar que o limite de x elevado a n, quando x vai para mais infinito, é mais infinito. Tá? Independente de quem é n, o natural. Agora, quando eu faço x tendendo para menos infinito, aí depende se o n é par ou ímpar. Se o n for par, então, né, você pega, por exemplo, n igual a 2. Então, você pega x indo para menos infinito, o x é negativo, mas o x elevado a 2, né, ao quadrado, é positivo. Isso aqui vai para mais infinito se o n for par. Mas se o n for ímpar, o limite de x elevado a n quando x vem para menos infinito, isso dá menos infinito. Esses dois exemplos, pessoal, só são exemplos daquelas definições que eu deixei para vocês fazerem como exercício, tá bom? Tá, tanto de 1 sobre x, que eu peguei os laterais que dão coisas diferentes, quanto esses daqui que eu estou fazendo limite infinito no infinito, tá bom, pessoal? É só para exemplificar aqueles outros tipos de limites infinitos. Vejam, pessoal, quando eu provei vários teoremas sobre limites, a primeira definição, né, que é x tendendo para a e o limite de f de x igual a um número L. Aí depois eu defini limites laterais e disse, olha, todos aqueles resultados podem ser adaptados para cá. Depois eu defini limites no infinito e ainda disse assim, olha, aqueles resultados podem ser adaptados para cá. Só que limites infinitos
não é bem assim, tá? Tem que ter um pouquinho mais de cuidado. Por quê? Porque infinito não é um número. E isso é um erro comum dos alunos de cálculo 1, né? Infinito não é um número. Então eu não posso operar com infinito como se fosse um número. Tipo, pegar mais infinito menos infinito. Bem, se eu tenho um número a menos a, eu sei que isso dá zero. Mas com infinito isso não é verdade, tá? Lembre que infinito não é um número, tá? Então não dá para operar como se o infinito fosse um número. Então justamente assim, se eu tenho um limite da f indo para mais infinito, o limite da g também indo para mais infinito, quando eu pego o limite dessa subtração, não dá para saber de maneira geral para qual resultado isso dá, tá? Isso a gente vai chamar de indeterminação porque eu não consigo determinar de maneira geral, ou seja, eu tenho uma expressão indo para mais infinito e subtraio com outra que também vai para mais infinito, tá? Não dá para de maneira geral dizer, olha, o resultado é esse. Aí depende, cada caso é um caso. Pode dar zero, pode dar mais infinito, pode dar menos infinito, pode dar 1, pode dar 2, pode dar qualquer coisa. Por isso que a gente disse que é indeterminação. Não dá para eu determinar de maneira geral, só sabendo o comportamento aí de cada uma dessas partes, sem ter de fato a expressão para poder trabalhar, não dá para eu definir de maneira geral, tá bom? Mas ainda assim a gente tem um teoremaço, porque ele é grande, que eu tirei do livro do Guido Orizzi, que auxilia a gente em alguns casos, beleza? Em alguns casos ele vai auxiliar a gente. Então vamos lá para esse teorema. Então vamos lá para o teorema, tá pessoal? Então seja L um número real e x e f e g duas funções definidas em x. Tá? E a gente vai considerar válida as hipóteses necessárias para definir os limites que seguem, seja que A é ponto de acumulação, qualquer coisa do tipo. O que você precisar aí para definir o limite a gente vai considerar, tá? Então se o limite de f de x... Pessoal, não que esteja errado, não é que está errado não. Eu vou trocar aqui por limite indo para um A, tá? Beleza, não é que está errado não. Não está errado. O pior de tudo é que eu estou com a impressão que em todos os casos vai estar assim, tá? Então, se o limite de f de x quando x tende para A é igual a mais infinito, e o limite de g de x quando x tende para A também é mais infinito, então o limite da soma é mais infinito e o limite desses produtos também é mais infinito. O que está acontecendo de maneira bem informal é que a f e a g estão crescendo muito, com valores positivos crescendo muito. Se você somar essas duas, ela vai crescer de maneira informal mais ainda. Se você multiplicar também vai crescer mais ainda, tá? Vou usar uma mágica aqui para aparecer um A nesses limites, porque eu sei que todos os itens vai estar assim. Então, vou usar uma mágica aí da edição para aparecer um A aqui, provavelmente amarelo de legenda. Então, se o limite da f de x quando x tende para A é igual a um número L, e o limite da g de x quando x tende para A é igual a mais infinito, e aí eu quero analisar esse produto. O que acontece é o seguinte, a g vai para mais infinito, então ela está tendo valores positivos. Quando eu faço o produto, o que vai acontecer é o seguinte, vai depender se o L é positivo ou negativo, onde L é o limite da f. Se o L for positivo, esse produto vai para mais infinito. Se o L for negativo, esse produto vai para menos infinito, tá certo, pessoal? Bem, a terceira parte diz o seguinte, se o limite da f de x quando x tende para A é igual a menos infinito, e o limite da g de x quando x tende para A é igual a mais infinito, então o produto disso vai para menos infinito. Eu tenho a f que está crescendo muito só com valores negativos, eu tenho a g que está crescendo muito com valores positivos. Quando eu multiplico, o sinal disso vai ficar negativo, e o crescimento dele em módulo vai ser muito grande também, então o produto vai para menos infinito, tá pessoal? Eu devo estar com cara de cansado, pessoal, mas é porque está muito tarde já é o quarto vídeo da noite, são 2 da madrugada, tá? Eu estou percebendo que eu estou com cara de cansado. Vamos continuar. Quarto item, se a f tende para um L e a g vai para mais infinito, então o limite da soma é mais infinito, independente aqui se L é positivo, negativo, se é zero, tá? Você tem a f indo para um número, mesmo que seja assim, menos 1 trilhão. Menos 1 trilhão. A G está crescendo aí de uma maneira, né, indeterminada, mas está crescendo, né, de forma que o limite vai para mais infinito. Então, se eu somo essa F que vai para L, mesmo que L seja menos 1 trilhão, com a G que vai para mais infinito, o resultado disso vai para mais infinito. Tá? A quinta é similar, né, à anterior, só que a g ia para mais infinito, aquela indo para menos infinito, a soma vai para menos infinito. Independente de quem é L, se é positivo, negativo, se é 1 bilhão, ainda assim quando eu somo as duas vai para menos infinito.
A sexta diz o seguinte: se a f e a g vão para menos infinito, então a soma delas vão para menos infinito e o produto delas vão para mais infinito. Mais uma vez, aqui vai para mais porque, como elas estão indo para menos infinito, as duas estão tendo valores negativos e o produto delas estão tendo valores positivos, elas estão crescendo muito em módulo, o produto delas vão crescer muito em módulo também, tá, pessoal? E a soma aqui vai ser menos infinito, né, porque o sinal aí se mantém. Por último, se a f vai para L e a g vai... é similar ao que a gente já tinha provado. Tá? Se a f vai para L e a g vai para menos infinito, então o produto das duas vai para menos infinito se a constante L for positiva, e o produto das duas vai para mais infinito se a constante L for negativa. Né? Lembra que nesse caso a g está indo para menos infinito, então a g está entregando valores negativos. Se eu multiplico por um número negativo, vai dar mais infinito. Se eu multiplico por um número positivo, de maneira informal, tá, pessoal? De maneira informal. A maneira formal é isso: o limite de f de x vezes g de x quando x vai para a é igual a menos infinito se o L é positivo, ok? Que é o limite da f. Bem, pessoal, eu fiz a demonstração na nota de aula, tá? Não fiz de todos os itens para não ficar cansativo, mas eu vou deixar essa demonstração para vocês darem uma olhada lá. É a primeira vez que eu estou deixando uma demonstração que está na nota de aula que eu não estou fazendo aqui, tá? Mas é para deixar o vídeo um pouco mais curto, ele já está bastante longo. Esse teorema, como eu já falei, é um teorema que tem um livro do Guidorizi, né? Então, certamente a gente não vai precisá-lo dele para resolver os exercícios, por exemplo, do livro do Elon, tá? Não que ele não seja importante, ele é importantíssimo, tá bom? A demonstração está lá no livro, está na nota de aula, de alguns dos itens, e aí vocês dão uma olhada lá depois, tá? Qualquer dúvida pode escrever aqui que eu posso gravar um vídeo depois falando só dessa demonstração. E aí, pessoal, eu só quero dizer que esse teorema pode ser adaptado com x tendendo para A pela direita, x tendendo para A pela esquerda, x tendendo para menos infinito, e assim vai, tá bom? Um x tendendo aí para o que a gente precisar, o teorema vai ser verdadeiro, tá certo? Resumindo o que o teorema fala, mas de maneira informal, de maneira bem informal, tá, pessoal? Mas só para vocês entenderem, o que o teorema está dizendo é o seguinte: quando eu pego duas expressões que vão para mais infinito, então, basicamente, eu consigo fazer algumas operações, mas é só algumas operações com infinito, tá? Tipo, mais infinito com mais infinito vai dar mais infinito aí nesses termos dos limites. Quando eu pego menos infinito mais menos infinito, isso vai para menos infinito nesses termos aí dos limites. Se eu pego uma constante L e multiplico por mais infinito, isso dá mais infinito se a constante for positiva. Se eu pego uma constante L e multiplico por mais infinito, isso dá menos infinito se a constante for negativa. Se eu pego L vezes menos infinito, isso dá menos infinito se a constante for positiva. Se eu pego L e multiplico por menos infinito, isso dá mais infinito se a constante for negativa. Se eu pego L e somo com mais infinito, isso vai dar mais infinito independente de quem é L, se é positivo ou negativo, independente disso. Se eu pego L e somo com mais infinito, isso vai dar mais infinito. Se eu pego L e somo com menos infinito, isso dá menos infinito. Se eu pego mais infinito e multiplico com mais infinito, isso dá mais infinito. Se eu pego menos infinito e multiplico com menos infinito, isso dá mais infinito. Se eu pego menos infinito e multiplico por mais infinito, isso dá menos infinito. Tá, e o que é que eu chamei de determinação, que eu falei que era de indeterminações? Quais são as expressões que eu não determino de maneira geral qual é o valor do limite? Ou seja, eu sei para onde a g vai, eu sei para onde a f vai, mas eu não sei para onde vai a soma, eu não sei onde vai o produto, eu não sei onde vai a divisão. Tá? As expressões que a gente chama de indeterminações por causa disso, porque não dá para determinar de maneira geral o que é que dá numa expressão desse tipo. É mais infinito com menos infinito. Menos infinito com menos infinito, o que cai basicamente no mesmo caso anterior. Tá? Zero vezes infinito, porque uma expressão pode ir para zero muito rapidamente, mais rapidamente, digamos assim, do que a outra vai para mais infinito. E esse resultado pode dar zero, pode dar infinito, pode dar 1, pode dar 2, pode dar qualquer coisa. Como as outras também. Infinito dividido por infinito também é uma indeterminação. Zero dividido por zero é uma indeterminação. Esse daqui eu acho que é a indeterminação que mais ocorre, né? 1 elevado a infinito é uma indeterminação. Zero elevado a zero é uma indeterminação.
e infinito elevado a zero a indeterminação. Tá certo, pessoal? Bem, espero ter conseguido fazer vocês compreenderem, tá, pessoal? Esse teorema que eu não demonstrei não vai acontecer em outros, tá? É porque realmente eu não quero alongar muito mais, já esse assunto de limites ficou bastante extenso, mais do que eu imaginei, tá? Então, de limites, no máximo que eu vou fazer alguns exercícios com definição, para provar alguns limites por definição, e a próxima aula, né, os próximos vídeos, a gente já vai começar a continuidade, tá, pessoal? E depois a gente vai para a derivada. Tá bom, pessoal? Então, até a próxima. Tchau, tchau.